Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sua Saúde. Hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Luiz Dario Sponholtz. Ele é dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Seja bem-vindo, meu amigo Luiz Muito Dario. obrigado, doutor Marcelo. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Luiz, a gente está chegando perto do verão e nessa Sim. época do ano as pessoas costumam se expor mais ao sol. Uhum. Quais são os benefícios e quais são as preocupações que a gente tem que ter com a exposição solar no verão? Esse é um assunto muito interessante porque o Sol é vida, né? Aliás, é interessante pensar nisso tão distante, 150 milhões de quilômetros. 8 minutos a luz chega aqui, nos traz essa energia positiva, uma sensação de bem-estar. Ela ajuda a tirar a depressão, a pessoa fica mais feliz. Realmente, quem se expõe ao sol se sente feliz. E todos nós, agora, com essa falta de sol que tem dado aí, sentimos a falta da exposição ao sol, dos dias ensolarados ao menos. O sol também converte a provitamina D em vitamina D, e isso é extremamente importante. Mas, Marcelo, a pele é o órgão de contato com o ambiente, né? Quer dizer, a pele é o maior órgão do corpo humano e ela está na fronteira de exposição com o ambiente. Então, ela sente a repercussão de poluição, sente a repercussão das agressões externas e do sol. Todos nós conhecemos alguém que se expôs muito ao sol, com certeza você também já viu isso. A gente tem aquelas pessoas que são mais idosas, que têm uma pele bem danificada no rosto, no pescoço, as mãos. E quando você vai examinar o abdômen, é aquela pele bonita, assim, aquela pele linda, né? Então a pele realmente sofre com a exposição ao sol. A gente, inclusive, tem um termo para isso, a gente chama de envelhecimento extrínseco, envelhecimento causado pela exposição. Então o sol exige alguns cuidados mínimos para você se proteger, não? O sol é importante para a vitamina D É. e essa exposição exagerada também causa lesão, como você está falando. A Uhum. gente vai comprar hoje filtro solar, a gente encontra muitos tipos de filtros solares hoje, FPS 80, FPS 100, todos são iguais, todos servem para a mesma coisa. Como é que a gente diferencia isso? Para que serve para mim, o que serve para outra pessoa? Entrando primeiro um pouco na vitamina D ali que você comentou, que eu acho que isso é importante colocar, porque as pessoas têm dúvida, afinal, eu me exponho ou não me exponho ao sol? Quem converte a provitamina D em vitamina D é a ultravioleta B. E a ultravioleta B causa queimadura, causa vermelhidão, está muito implicado no câncer de pele também. Então existe essa dúvida, como é que eu vou fazer? Me exponho com filtro, não me exponho com filtro? O horário melhor de exposição para você fazer essa conversão é das 11 às 15 horas, às 3 da tarde, que é o horário que a gente pede para a pessoa não se expor. Então, é fácil compreender que existe essa dúvida na cabeça das pessoas, né? Devo me expor? Não devo me expor? Como que eu vou me conduzir? Antes de entrar no filtro solar, a gente tem que imaginar que uma exposição pequena ao sol, 10 minutos, 15 minutos, até 20 minutos, isso mesmo no horário das 11 às 15 horas da tarde, não vai prejudicar. Então, isso seria tranquilamente tolerado pela pele. Agora, a conversão da vitamina D, da provitamina D em vitamina D, ela não precisa de muito tempo de exposição. Aliás, ela se autorregula, se você se expuser mais do que isso, ela não vai produzir mais vitamina D. Então não adianta a pessoa usar o argumento que para produzir vitamina D vai se expor exageradamente. Existe a possibilidade de você se expor sem um problema maior. Então, as pessoas têm dúvida quanto tempo exatamente. Depende na tua pele, na minha pele, depende do fator climático, da cidade que a pessoa mora. Mas vamos colocar com uma média de 10, 15, 20 minutos, mesmo nesses horários, não seria muito problemático. Os filtros solares, hoje, você tem uma ampla variedade de escolhas. Você pode escolher para pele mais oleosa, a gente procura escolher filtros que são mais aceitos, mais tolerados. Para pessoas que têm a pele com acne, a gente procura usar filtros que não causem acne. E hoje você tem uma ampla variedade de filtros. O fator que a gente pede para usar é um fator pelo menos 30 de fator de proteção solar. Existem muitas peculiaridades nesses fatores, porque quando a gente fala em fator de proteção solar 30, a gente se refere a ultravioleta B. Mas isso não se refere exatamente a ultravioleta A, que é outra radiação que está presente, que existem algumas outras considerações muito implicadas em mancha, envelhecimento. Aí existe outro fator chamado PPD. Hoje existe uma determinação que os filtros têm que ter pelo menos um terço do fator de proteção solar como PPD, então você já tem esses filtros com proteção para ultravioleta A também. Mas, no geral, a gente procura escolher o filtro conforme o tipo de pele da pessoa e fatores pelo menos de 30 de proteção. Luiz, a gente encontra uma lesão na pele hoje. Uhum. Quais são os sinais de alertas que eu tenho que ter com essa lesão? Bom, isso é importante. Então, assim, normalmente você vai se preocupar, uma lesão rosada, avermelhada, com brilho,
ela está crescendo, principalmente se essa lesão é localizada em área de exposição ao sol, se a pessoa tem uma pele muito clara, e especialmente se ela tem história na família de câncer de pele ou história pregressa de queimadura solar, de exposição muito intensa ao sol, deve chamar atenção. Feridas que não cicatrizam, que aumentam de tamanho, que eventualmente sangram, e especialmente as lesões pigmentadas, as pintas, que é onde a gente se preocupa mais, né? Em função do tipo de câncer mais agressivo, que seria o melanoma, o câncer de pele, o da pele chamado melanoma, né? E todo tipo de câncer de pele é tratado por via cirúrgica ou a gente tem algum tratamento não cirúrgico? A maior parte dos cânceres da pele são tratados por cirurgia e é o tratamento mais adequado, o tratamento que mais obtém cura. Então, a gente vai conversar sobre isso porque é importante a gente falar que o principal é você detectar precocemente. Você fez um diagnóstico precoce, uma lesão pequena, uma cirurgia simples, pequena resolve. Então, na maior parte das vezes é por cirurgia. Agora, existem algumas alternativas para lesões pré-cancerosas, por exemplo, cremes que tratam essas lesões, evitando o câncer da pele de surgir, de acontecer, e até tratam alguns tipos específicos de câncer da pele. Você pode usar, por exemplo, para um tipo de câncer da pele que não é tão agressivo como o carcinoma base celular superficial, quando não localizado em áreas de risco, você pode tentar um creme que costuma dar um resultado interessante, mas a cirurgia ainda domina mais. E existe, inclusive, uma cirurgia bem importante, sabe, Marcelo, da gente conhecer, que é uma cirurgia de controle micrográfico, microscópico da margem. Então, por exemplo, se você tem um câncer numa área que você precisa preservar tecido, próximo de um olho, numa fenda do nariz, ou você tem um câncer que recidivou várias vezes, já foi operado 2 ou 3 vezes, ou você tem um câncer da pele que não tem uma margem muito precisa, você não sabe definir exatamente além de quanto da margem dele você vai tirar por segurança. Então são indicações precisas de uma cirurgia especial que existe hoje em dia com controle micrográfico, controle microscópico da margem durante o procedimento operatório. São cirurgias mais elaboradas, existem profissionais que são adequadamente treinados para isso, dão um pouco mais de trabalho, mas tem uma indicação precisa nesses casos. O que eu preciso fazer para evitar o câncer de pele? Como prevenção primária, quer dizer, você evitar que ocorra, a gente sabe quem está mais predisposto. Então, pele clara, olhos claros, sardas, história de queimadura solar, história de câncer na família da pele, são pessoas que têm que ter mais atenção. E, basicamente, existem algumas coisas a se considerar, mas o mais importante é a proteção solar, que deve ser adequada. Então, existem algumas dicas nisso, né? Quer dizer, não é só o protetor solar. Existem roupas, então boné, óculos, camisa. Você vê que os filmes antigos mostravam as pessoas com camisas de manga comprida, né? E chapéu. E hoje você vai numa lavoura, o pessoal está se expondo ao sol com um boné. Então deixa toda a região da orelha, a parte da região cervical, a postura do pescoço ali está exposta ao sol. E isso vai danificando. Então a proteção solar através de roupas adequadas, o tecido de algodão, uma malha mais espessa que proteja melhor, adequado. Existe uma dica que eu acho interessante que é da sombra, né? Se você está no sol e tua sombra está pequena, você está no sol mais do meio-dia, então você deve estar um pouco mais atento. Se tua sombra está grande, você tem uma sombra maior, porque o sol a inclinação já é maior, ele atravessa mais tempo de atmosfera, é mais filtrado, o sol já não é tão agressivo nesse período depois das 4 da tarde ou antes das 10 da manhã, quando a tua sombra tende a ser maior. Se a tua sombra está muito restrita, muito pequena, você está num sol de muita carga de radiação, então ali você teria que tomar mais cuidado. O uso do protetor solar deve ser feito de uma maneira adequada, na quantidade correta e reaplicado, principalmente depois de exposição à água, né? Porque a água, por mais proteção que exista, mais resistência à água, ele acaba saindo um pouco. Né? Todo mundo que tem criança sabe disso. As crianças entram na água e coçam o olho e vai saindo perto. É muito comum que a gente veja as crianças daí com uma área mais avermelhadinha perto dos olhos, porque elas retiram o fio daquela região. Então existe a necessidade de você fazer a reaplicação frequente do filtro solar, proteger com guarda-sol de tecido adequado. Né? Hoje você vê algumas pessoas num guarda-sol com tecido muito fino, que não protege, não bloqueia adequadamente. E lembrar que mesmo embaixo do guarda-sol você tem reflexão. Então você não está totalmente protegido dessas maneiras. E também lembrar que o filtro solar não é um passaporte, não te permite se expor de uma forma assim, muito exagerada, porque ele te ajuda, mas ele não bloqueia toda aquela carga de radiação que acaba causando dano no DNA e te predispõe ao envelhecimento e principalmente ao câncer da pele, que é o que a gente quer evitar mais, né? Luiz, as pessoas, de uma maneira geral, elas usam o outono e inverno para se preparar para o verão. A gente escuta, esse é um termo popular. E nesse período do ano, elas fazem vários procedimentos médicos e, às vezes, procuram profissionais não habilitados para fazer esses procedimentos, o que pode levar a um dano maior à pele. O que você tem para falar sobre isso?
esse é um assunto também interessante, assim, a gente sabe como foi todo o processo para você chegar, você ter o diploma, você chegar numa especialidade. Então, você passa por um período de um vestibular difícil, depois são 6 anos de uma dedicação bastante intensa. Depois você tem ainda uma dificuldade muito grande numa prova de residência. Eu fiz residência de clínica médica 2 anos, depois tem outra prova muito difícil para a especialidade, você faz dermatologia mais 2 anos. Aí você tem uma outra prova muito difícil, que é uma prova de título especialista. Então você passa por um funil muito grande para você ir realmente criando essa responsabilidade. No período de treinamento, você vê de tudo. A gente vê pênfigo, você vê lúpus, você vê farmacodermias, reações a medicamentos, vê pacientes graves, pacientes mais leves, vê a parte estética. Então você acaba ficando habituado com a pele, com suas características, sua fisiologia, seus pontos fracos, seus pontos fortes, sua anatomia. E isso te dá uma visão mais ampla. A preocupação maior é quando as pessoas banalizam achando que todos os procedimentos são fáceis. Porque se você ficar um dia comigo lá, você é médico, mas super bem formado, uma pessoa super inteligente que eu conheço muito e tenho a honra de ser amigo. Se você ficar comigo um dia e você aprender algumas coisas, você vai dizer, não, isso pode ser que eu saiba fazer, mas na verdade não, porque existem peculiaridades ali. O primeiro ponto é que se você está dentro de um consultório de um dermatologista e você vai fazer um procedimento, vamos supor, você vai lá para fazer um laser, já é uma oportunidade que eu posso verificar se tem uma lesão perigosa ou não. Eu não posso aplicar esse laser em cima dessa lesão. Então ali você já... E você só encontra aquilo que você conhece bem. E mesmo você conhecendo, pode acontecer de passar pelos olhos, uma lesão muito pequena, pode acontecer, mesmo um profissional super habilitado. Você imagina com quem não conhece. Então você não pode achar que é fácil fazer, você tem que saber o que não fazer. Muitas vezes você ter os teus limites impostos por todo esse treinamento, você, não, até aqui eu posso chegar, nesse ponto eu não posso ir, às vezes é mais importante do que você fazer. Até onde eu vou? Aonde que eu paro? Quando você trata alguma pessoa por uma parte estética, um motivo estético, qualquer uma oportunidade de você fazer um diagnóstico desse. Já aconteceu, todo dermatologista vai te contar uma história assim. De tratar algum motivo estético, você descobrir um carcinoma bacilar, um melanoma, isso acontece. Além disso, quando você trata adequadamente a pele, você evita que lesões potencialmente que poderiam evoluir, que seriam perigosas, você consegue identificar, essa eu vou me dedicar um pouco mais, ou essa eu vou observar. E você melhora a qualidade da pele nesse sentido também. E além disso, você acaba conseguindo melhorar o campo, que a gente chama o campo de cancerização. Uma pessoa extremamente danificada a pele, extremamente propensa a câncer de pele, se melhorando a qualidade da pele dela, você consegue identificar uma lesão mais fácil. A pele está tratada, opa, surgiu uma lesão ali que está me chamando a atenção, do celular, tirar. Então, o que preocupa um pouco é essa banalização, assim, existe uma mistura de coisas que é interessante que não acontece em outras áreas. Se você vai fazer uma casa, você não... Eu fiz reformas eu já tive engenheiro, o arquiteto, o próprio engenheiro me pediu para fazer o projeto da parte elétrica com outro engenheiro que era dessa área. Eles não conflitam, não há um conflito entre isso. Então, existem os limites de cada atuação. Eu pelo menos entendo assim. E acho que é mais seguro você fazer com uma pessoa que tem um pouco mais experiência, ou muito mais experiência, e mais condição também de lidar com as eventualidades que podem acontecer. Você não vai... isso aconteceu comigo numa reforma. Uma das pessoas que foi colocar que estava fazendo a parte da tubulação, botou um tubo do gás que não era adequado. Era um tubo, eu lembro, verde, era um tubo que não era para gás. Isso foi percebido, e o pessoal da engenharia dele, o arquiteto já resolveram tudo, já trocaram. Você imagina, se você confia naquela pessoa que não estava tão habilitada, talvez funcionasse o resto da vida, não acontecesse nada, mas e o perigo de acontecer alguma coisa? A gente pode correr alguns riscos, isso pode acontecer. Muitas vezes não vai acontecer nada, Marcelo. Não acontece muitas vezes. Por isso que isso ocorre dessa forma. Porque talvez na maior parte das vezes não aconteça nenhum problema, mas acontecem problemas também. Inclusive acontece mesmo com quem é muito treinado. Alguém pode usar como argumentação, não, mas eu ouço falar que mesmo um profissional super treinado, como o caso daquele cirurgião pediátrico, acontece um problema, né, que há um desfecho que não é adequado, mesmo com a pessoa tendo o melhor treinamento que existe. Imagina, é uma situação que pode acontecer para quem lida na área da saúde. Mas é óbvio que o treinamento mais adequado te protege. Você entra num avião,
para fazer um voo transatlântico aqui com uma pessoa que tem um treinamento de horas como piloto, sabe reconhecer uma situação de emergência e, teoricamente, sabe prevenir e resolver. E às vezes não consegue resolver. Mas você se sente mais seguro do que uma pessoa que treinou poucas horas ou que treinou só em simulador de voo, que tem alguma noção, que tem experiência, mas não tem essa real experiência. Então, eu acho que considerando essa chance que você tem de procurar o profissional que é o mais habilitado para aquela situação e de poder ter talvez um atendimento um pouco mais global do que só resolver uma situação pontual, assim, que está te incomodando, um pouco de estética e tal, eu acho que pode ser mais adequado você ver um profissional habilitado para isso, né? Como sempre foi, tradicionalmente, era sempre assim. Agora que parece que as coisas estão um pouco diferentes atualmente, né? Essa é uma dica bem importante, Luiz. As pessoas precisam procurar profissionais que são capacitados e habilitados para fazerem determinados tipos de Eu procedimentos. imagino que sim. Existe um risco em qualquer procedimento, que é inerente ao procedimento em si, né? Você está mais seguro com alguém que é mais habilitado, não há dúvida nenhuma. Eu tenho te acompanhado ao longo dos anos, você é meu amigo durante muitos anos, e vejo que você está sempre se atualizando. Fala pra gente, para quem está nos ouvindo agora, o que tem de novo na dermatologia? O que está vindo de novo? Eu diria, Marcelo, que todos nós, na dermatologia a gente tem muito evento. Só que da nossa Sociedade Brasileira de Dermato, da Regional de Santa Catarina, são 4 jornadas anuais, um congresso brasileiro de clínica, um congresso de cirurgia, a Sul Brasileira e todos os outros eventos que existem a todo momento. Então, todos os meus colegas participam muito disso, a gente troca muita ideia e atualiza muito, e surge muita coisa nova, é até difícil de você acompanhar. Eu te diria que dentro da área da dermatologia a gente deu grandes pulos, né? Eu peguei a época de tratamento de acne sem a isotretinoína, veio toxina botulínica, que mudou os preenchedores, hoje os bioestimuladores, os lasers. Hoje os lasers eu acho que são tecnologias que estão muito rapidamente evoluindo e muita coisa modificando. Então existe hoje uma produção científica, uma produção de novos tratamentos, novas avaliações, graças a Deus na área médica também, né? Hoje o tratamento do melanoma mudou bastante também, que é uma coisa que preocupa bastante a gente. Então, os cânceres de pele estão sendo tratados de maneira, assim, de maior sucesso, né? Na área estética mudou muita coisa também. A todo momento surge alguma coisa nova. Eu acho que isso é uma tendência na dermatologia muito forte. Muitos eventos, muita produção, muito trabalho nesse sentido. E a Sociedade Brasileira de Dermatologia é muito ativa e muito organizada nesse sentido também. Luiz, eu te agradeço bastante. Foi um grande prazer conversar com você. Eu fiquei muito feliz. Para mim foi um prazer imenso. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Esse é mais um episódio da Sua Saúde, um programa realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Santa Catarina, que traz informações de forma clara e objetiva. Até a próxima.